conversar com a doutora Sandra Cabreira. Hoje a gente vai falar de adolescência, os adolescentes. Quando que a sua filha tem que ir numa ginecologista? Qual que é a idade certa para isso? Doutora Sandra vai tirar todas as nossas dúvidas hoje. Tudo bem, doutora? Tudo, Fernanda. Tava com saudade de você, viu? Eu também adorei a foto dos cachorrinhos. Eles são tratados como crianças e veja que eles começam a ter comportamento de criança já mesmo. Não é uma graça, Uma doutora? graça. Você imagina para treinar o tempo que não foi, né? É. Para treinar eles para fazerem tudo isso. Demais, né? Muito lindo. Muito lindo. Doutora, agora vamos falar das nossas adolescentes, das nossas crianças, né? Sim, Fernanda. Com que idade que a mãe deve levar uma menina para uma ginecologista mesmo, doutora? Essa é uma dúvida bastante comum no nosso consultório. As mães sempre nos perguntam, quando tem uma filha mulher em casa: Sandra, quando eu devo trazer pela primeira vez a minha filha ao consultório? Então, nós ginecologistas fazemos a seguinte orientação. A partir do momento em que você, mãe, observa os primeiros sinais de puberdade na sua filha, ou seja, o surgimento dos primeiros pelos na região pubiana, na região axilar, ou então você examinando o tórax, você observa a presença do botão mamário logo abaixo do mamilo, porque a partir desse botão começa a formação da mama. Então, é esse o momento ideal para que essa criança que está numa fase de transição para a adolescência seja inicialmente avaliada. Com qual objetivo? Para que você realmente observe se a formação dos hormônios, se a expressão dos hormônios dela está em harmonia com a fase do desenvolvimento, não só físico, como também psicológico dessa criança. E mesmo a criança não tendo nada, doutora, percebeu os sinaizinhos, a gente já pode marcar uma consulta com o ginecologista mesmo? Porque na maioria das vezes, Fernanda, está tudo ok. Uhum. Então, essas manifestações, elas estão dentro da idade adequada, está respeitando todas as etapas do amadurecimento, do desenvolvimento, mas eventualmente você descobre que a menstruação está querendo se antecipar. E acaba pulando alguma etapa e você pode perder a oportunidade de intervir, de tratar corretamente. E hoje em dia tem até como retardar, né, essa menstruação. Exatamente. E o objetivo principal é fazer com que essa menstruação não venha antes daquela criança, daquela jovem, cumprir o seu desenvolvimento adequado, como, por exemplo, fazer o seu estirão de crescimento. É o momento de você avaliar a distribuição de gordura corporal, para que você tenha tempo de fazer algumas correções antes que a menstruação venha, e também avaliar qual é o grau de amadurecimento psicológico que ela está. E acho que as mães ficam com o coraçãozinho apertado, né, doutora? Eu passei por isso esses dias, confesso. Tive que levar minha filha pela primeira vez no ginecologista. Acho que eu até levei tarde, né? Ela já está com 17 anos. Mas, assim, a gente fala, poxa, não é mais meu bebê, né? Não é mais minha menininha, virou uma mulher já. Pois é, mas a gente tem que tirar um pouquinho essa ideia, porque a ginecologia, ela é uma extensão da pediatria. Chega um momento da fase do adolescente que a gente já não leva mais ao pediatra, a não ser que seja porque ele está com uma dor de garganta. É verdade, já faz muitos febre. Anos que minha filha não ia em pediatra. E de repente fica aquele vácuo, aquela falta de acompanhamento numa fase em que ainda o ser humano está passando por muitas transformações. Então, a ginecologia, ela acaba assumindo esse papel de acompanhamento das meninas. E quanto mais cedo nós introduzimos isso às nossas filhas, mais fácil fica de elas aceitarem. Quer dizer, a gente quebra um pouco esse gelo, esse preconceito ou esse medo, não só das mães, mas também delas, de ir a um consultório acaba ficando uma coisa de ginecologia. Natural, né? Exatamente. Agora, doutora, ainda falando da relação mãe e filha, e as mães? Ficam junto na consulta ou não? Eu oriento que sempre a primeira consulta deve sim a mãe fazer parte, porque esse vínculo, ele deve ser construído entre nós três. Eu, médica, a mãe e a filha. A partir dessa primeira consulta, eu deixo à vontade.
Tem jovens que preferem que a mãe acompanhe todas as consultas, tem mães que preferem que a filha entre sozinha, mas sempre a primeira consulta é importante, sim, a presença da mãe, até porque a filha vai se sentir mais segura. Ah, legal. Boa dica, doutora. Agora, e com relação às vacinas? Porque quando é criança tem inúmeras vacinas, né? Principalmente quando é bem bebezinho, né? E depois, nessa fase, as vacinas já ficam mais espaçadas, né? Fica. Quais são as vacinas dessa fase? Pois é, e aí que cria um vácuo que eu comentei, porque se de repente a gente perde a oportunidade de estar vacinando no momento correto. Então, a primeira vacina importante para se colocar aqui é a vacina contra o HPV. A partir dos 9 anos de idade, as meninas já devem ser vacinadas. Nos postos, nas unidades básicas de saúde, nós temos de forma gratuita, dos 9 aos 13 anos. Mas essa vacina ela deve ser feita até os 26 anos. Se não foi feito antes, ela deve ser feita. Além da vacina contra o HPV, nós também orientamos a vacina contra a hepatite B. Importante se colocar isso aqui, porque a hepatite B, nossos filhos são vacinados, na maioria das vezes, quando eles nascem. Mas ela é também uma doença sexualmente transmissível. E de repente, esse jovem, ele chega ali na adolescência, já tendo perdido os seus níveis de proteção. Então, é um momento que nós temos para fazer o quê? Um resgate dessa vacina, para que ele esteja protegido nessa nova fase. E ainda uma terceira vacina importante é o reforço contra a difteria, tétano e coqueluche. Olha, doutor, isso daí nem eu sabia, eu acho. Eu não sei se a da minha filha está em dia dessas aí. Exatamente, é o momento da gente ficou pegar... esse vácuo que você falou. Isso é o momento da gente pegar aquela carteirinha de vacina que está guardada ali junto com os documentos do registro, enfim, que a gente acha que está tudo ok. É o momento de levar para o consultório para que a gente faça a atualização. HPV eu até fiz, porque está tendo tanta campanha, a gente já falou, inclusive, aqui no programa, né? Até fiz, sim. Mas essas... Então, repete aí essas daí, esses 3 reforços. Então, é importante, HPV, hepatite B, muitas vezes a gente aproveita a oportunidade para vacinar contra a hepatite A, porque nós temos essa vacina em conjunto, e o reforço da antitetânica. As pessoas conhecem como antitetânica, aquela que deve ser feita a cada 10 anos, mas que não é só contra tétano, ela é uma vacina tríplice, tétano, coqueluche e difteria. Então, é uma dose de reforço que deve ser feito na adolescência. E a partir de que idade isso? Adolescência a partir de que idade? 10 anos após a última dose. Ah, então tem que pegar a carteirinha, né? Tem que levar a carteirinha para nós. Pegar e ver lá quando foi a última dose. Exatamente. Doutora, acho que agora eu vou fazer uma pergunta que muitas mães têm dúvidas. A partir de que idade a adolescente pode tomar anticoncepcional? Bom, nós sempre orientamos, no mínimo, 2 anos após a menarca, após a primeira menstruação. Por quê? Os anticoncepcionais têm hormônio, têm estrogênio, e eles vão provocar o fechamento da epífise, da parte dos órgãos, da parte dos ossos responsável pelo crescimento. Então, a nossa orientação é que tenha passado pelo menos 2 anos da menstruação. Eventualmente, se nós estamos diante de uma adolescente que já iniciou suas atividades sexuais com risco de gravidez, aí nós temos que entender como exceção. E ainda falando sobre contracepção, hoje nós ginecologistas temos uma tendência a orientar os métodos chamados de longa duração reversível. Nós vamos ouvir falar muito sobre isso agora, que são chamados de LARCs. Olha, o que é? Contraceptivos de longa duração reversíveis, ou seja, métodos contraceptivos que têm uma duração mínima de 3 anos. Ai, que maravilha! E que os adolescentes vão poder utilizar? E que hoje é a nossa primeira linha, é a primeira escolha para os adolescentes. Por quê? Porque nós constatamos que os adolescentes são mal usuários de métodos contraceptivos. São mesmo, esquecem. É uma bênção, doutora. Exatamente. Passa uma semana mais nervosa, ou termina com o namorado, aí larga tudo, enfim. E a gente tem visto aí um aumento na incidência de gestações não planejadas nessa faixa etária. Então, entre os LARCs, nós orientamos o quê? O uso dos implantes hormonais, com duração de 3 anos, DIUs, que é o DIU de cobre, e o DIU de hormônio, com duração de 5
há 10 E anos. pode colocar DIU mesmo sem ter tido uma atividade sexual? Não. Se a adolescente for virgem? Não, a gente só coloca DIU em adolescentes que já têm tiveram. atividade sexual. Exatamente. Legal. Adorei, doutora, nosso bate-papo. Acho que esclareceu muitas dúvidas. Até eu vou chegar em casa, já vou ver a carteirinha da minha filha já. Isso, é importante, todas nós fazermos isso. E a gente está falando das adolescentes mulheres, mas isso também serve para os nossos meninos meninos, também, né? exatamente. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Sempre um prazer te ter aqui com a gente. Muito viu? obrigada. Obrigada.